Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Obrigado por conectar aqui na nossa sessão, no nosso podcast hoje sobre agents, AI Agents, nossa quarta edição desse evento e especificamente falando de cyber, para fechar um ciclo aí falando sobre essa economia de agêntica, que chamamos em português, né, e tudo que vem de inovação com esse conceito, algo que vem acelerado, e a gente quer mostrar um pouco por que isso vem acelerado. E por que você deveria prestar atenção nesse tema urgentemente se não está prestando atenção? O público, a gente está com um mapinha aqui, né? Muito pessoal de cyber mesmo, de infra, algumas pessoas de tecnologia, de inovação, mas que eventualmente não estão tão conectados com o tema. Primeiro passo, antes de tudo, eu quero me apresentar e pedir para a equipe aqui se apresentar. Então, Mário Gama, sou o diretor de serviço de cibersegurança para a América Latina aqui na Software One. Estou focado em levar o que nós temos de maior atualização, novidade no mercado dos fabricantes para os clientes, para o nosso mercado de América Latina, e principalmente de uma forma que a gente consiga otimizar recursos, né? Então, diferente do que tradicionalmente se faz de investimentos, de inovação, a ideia é otimizar para inovar sempre o nosso discurso na software que vem sendo bem exitoso, né? Como dizemos aí. Também a gente tem com a gente o Salmazo, quiser se apresentar, por gentileza, Salmazo. Valeu, Mário, obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Salmazo, eu sou responsável por parcerias com parceiros de segurança aqui na Microsoft. Mais uma vez, obrigado pelo convite aqui, é uma oportunidade enorme aqui para a gente trocar umas ideias. Quer se apresentar, Thiago? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Salmazo, e ótima tarde a todos que estão aqui, pessoal. Me chamo Thiago, como obviamente deu para perceber, e faço parte de um time de delivery focado em M365, tá? M365 Copilot, Workplace e etc. Faço entregas aqui no dia a dia, focadas em AI, Modern Workplace e etc. E a ideia realmente é que a gente possa aqui contribuir trazendo bons exemplos práticos, né, Mário? Trazendo aqui boas experiências sobre as entregas que fazemos aqui no Brasil e em Latam, no resto do mundo também aqui com a Software One. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Boa, boa. E aqui acompanhando também, tá, acho que não sei se está na tela, mas está com a gente também o Denis Mello, nosso especialista de segurança da Microsoft, que sempre nos acompanha. Você dá um oi também, Denis? Acho que vale a pena. Oi. Não, brincadeira, não vou só dar um oi. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas que estão nos assistindo. Obrigado pela presença de vocês. Denis Mello, sou arquiteto sênior de segurança aqui na Microsoft, voltado para parceiros, acompanhando já a Software One há um bom tempo, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham uma boa experiência aqui conosco. Boa, boa. Então, a primeira mensagem, né, e essa abertura é justamente nesse conceito de que a era dos agentes de IA já chegou, né? É algo que, se você pensasse há 8 meses atrás, era algo que estaria para começar a acontecer, corta para 6 meses depois de uma realidade, hoje é uma realidade que você tem que conhecer. Esse episódio especificamente, a proposta é falar um pouco de segurança unificada e por que segurança unificada é algo necessário nesse ecossistema, nesse modelo que a gente está vendo de IA e como ele tem de acessos, né, permissionamentos, visualização de dados e tudo mais. A proposta é que seja algo bate-papo entre nós aqui, mais executivo e também técnico, então não ficar só no techniquez, mas também trazer uma visão executiva, porque essa segurança nesse ambiente, nesse ecossistema dos workloads que mantém uma IA é importante, né? A gente vai ter alguns focos aqui, o primeiro deles vai ser com relação a tendências de cyber, e eu vou até compartilhar na tela aqui uma informação que eu acho que é interessante, é já uma referência para vocês considerarem, que é do World Economic Forum, tá? O World Economic Forum hoje é um ambiente, né, ou melhor, é um relatório feito pelo Fórum Econômico Mundial, ele se chama Global Cybersecurity Outlook. Basicamente, ele faz uma avaliação com as principais lideranças de empresas e governos com relação a o que se identifica como riscos, percepção de riscos e onde a sociedade, no geral, vai caminhando, né? E o primeiro ponto é que
o crescimento, como se nota o crescimento com relação a riscos de IA, é o maior, tá? Então a gente consegue ver que tudo que é relacionado a vulnerabilidades de IA e as vulnerabilidades que a IA podem gerar, tem essa percepção de crescimento com relação aos anos anteriores, muito mais do que o tradicional phishing, ou mesmo a cadeia de fornecedores, etc. Então a percepção, em geral, das empresas, e provavelmente do seu alto executivo da empresa que você está, é de que sim, a IA, apesar de ser um potencial enorme de inovação de negócio, vem trazendo desafios grandes, né? Desafios grandes aí para a cibersegurança das empresas. E outro ponto que eu quero destacar, antes de puxar para a discussão, é essa desconexão que a gente vê, né, entre o que há de expectativa do alto executivo, do CEO, com o CISO. Então, há, de certa forma, se você olha no quadrante aqui onde está 2026, específico com 2026, do outro lado, né, 2026 CEO, 2026 CISO, tem uma desconexão entre o que há de expectativa de maior risco com relação ao CEO, que, por exemplo, o número 1 ali é o Cyber-Enabled Fraud Phishing, e o CISO, em específico, está esperando ainda uma preocupação maior com ransomware. Então, tem uma desconexão que é importante que, se você tem essa função de liderança, de acompanhar as necessidades de segurança, de negócio da sua empresa, vale olhar esse relatório e pensar um pouco com o prisma de um CISO. E um ponto que eu acho interessante destacar é que, para a América Latina, é a região que a gente vê menos expectativa, no geral, tanto com relação a país quanto a empresas, né, de capacidade de resposta e de reação quando se fala em um cyberataque. Tá? Um caso de um cyberataque grande, né, de alto poder, você entende que sua empresa, seu país está preparado, tem a forma de proteger essa infraestrutura crítica, né, do país, da região, e a percepção aqui é muito baixa, muito mais baixa que o restante. Então, aqui é um ponto crítico também de trabalho. E aí, com relação a esses pontos, o que eu gostaria de abrir para perguntas, a gente pode até seguir aquela mesma ordem que a gente conversou nas apresentações, né? Como vocês veem essa questão do Agent AI e toda essa mudança já impactando aí nas empresas que vocês têm contato? Se quiser começar, Salmazo, como você vê esse impacto? Já é real mesmo? Como tá aí? Obviamente que a gente está vivendo hoje uma rapidez do uso de IA e da evolução que teve de uma forma exponencial, né? Então, como você comentou, há pouco tempo atrás, estava falando de IA generativa, e pouco mais de alguns meses atrás, a gente começou a falar muito de IA agêntica. E os ganhos que a gente já começa a ver, não no futuro, já vê hoje, elas são enormes, do ponto de vista de produtividade, né, de como que eu melhoro a experiência do nosso cliente, como que eu melhoro a experiência do nosso colaborador, como que eu posso trabalhar como revisor de processo. Então, isso já acontece hoje. Diferentemente do que a gente tinha de pergunta e resposta com IA generativa, agora a gente já começa a ter execução da IA agêntica. E a gente precisa se preparar nossa empresa, preparar nosso time, para que consiga usufruir melhor dessa tecnologia. O modelo operacional mesmo mudou, né? Acho que é isso, né? O modelo operacional mudou, né? Thiago, você que está sempre aí conectado também, né? Junto com a Microsoft, o pessoal de inovação ali, você vê que esse é o caminho que vem, né? As novidades, tudo vem por aí, né? Exatamente, Mário. Um ponto que a gente discutia muito alguns anos atrás, né? Não tanto tempo atrás, era o famoso Shadow IT, né? E aí todo mundo falava sobre o Shadow IT, ele traz preocupação de segurança para o nosso ambiente, a gente tem ali possíveis aplicações que podem trazer brechas ou ser, digamos assim, potenciais vazadores de dados de um cliente, de uma organização. E hoje a gente não pensa mais apenas no Shadow IT, né? Isso é praticamente unânime quando a gente vai falar com clientes, quando a gente vai preparar o ambiente de um cliente, por exemplo, para elevar a postura de segurança desse ambiente para uso do Copilot, para o uso de outras AIs, para usar o Fabric de maneira segura, a gente fala muito também sobre o Shadow AI, sobre o que ele já usa hoje dentro do ambiente, sobre o que os usuários já têm usado dentro dessa estrutura
e que nem sempre é só a Microsoft, né? Muitas vezes cada usuário tem sua percepção e tem sua escolha ali na hora de usar a IA. Só que, mais uma vez, assim como no Shadow IT, o time de tecnologia era responsável em governar isso, em cuidar disso, em descobrir isso, no Shadow AI também. A gente tem que saber quais IAs estão sendo usadas pelos usuários finais, a gente tem que saber o que está acontecendo em nosso parque, que não está mais limitado ao nosso firewall, né? Antigamente, se estivesse dentro do perímetro do firewall, já era, né? Para quem é da velha guarda, lembra disso. Bons tempos. Tá dentro do firewall, quem tá dentro do firewall eu protejo. Mas hoje não é apenas mais isso, né? Então, é um ponto de discussão que a gente quase sempre ou sempre está discutindo com os nossos clientes aqui em projetos práticos, né? A gente, olha, vamos olhar a tua postura de segurança atual, vamos verificar identidade, vamos identificar dispositivos, vamos identificar quais APIs, quais APIs tu está conectando aqui, o que é que teus usuários estão usando para poder traçar um plano e traçar uma estratégia de elevar essa postura e, obviamente, começar a usar os benefícios da IA para trazer ganhos reais no cliente, não é verdade? E até pegando esse gancho, pode falar, Salmazo. Não, se eu puder complementar aqui, eu acho que um ponto importante e a gente ter isso aqui em mente é o seguinte: os nossos colaboradores já estão utilizando. Não é um tema de limitação. Eles estão utilizando alguma ferramenta. Então, como é que a gente empodera esse colaborador, mas também consegue fazer um trabalho de governança para que dados sensíveis, para que informações que são confidenciais não sejam compartilhadas através desses agentes que a gente estão sendo criados. Então, como a gente constrói uma plataforma de dados que permite que a gente consiga fazer esse trabalho e a gente tem uma governança sobre isso, porque a tecnologia em si já está sendo utilizada pelos nossos clientes, pelos nossos colaboradores, quaisquer que sejam. E aí a gente fala sempre de superfície de ataque, né? Então, entendo que os agentes de IA, né, não só o Generative AI, mas os agentes de IA, é uma nova superfície de ataque ali também, né? Isso, né? Tem que sim, né? Ou seja, tem que olhar também essa superfície de ataque e como protegê-la, né? E aí, um ponto que eu acho que vale também incluir nessa governança, que a gente costuma unificado, é essas identidades de IA, né? Hoje tem muito, e eu vejo pelo dia a dia que eu converso com as empresas, hoje tem muito agente sendo criadas com a credencial do próprio usuário, com o do chefe que tem mais permissão, fala, põe sua senha aqui para o negócio, e o cara põe a senha, né? Acho que o Denis mesmo já pegou alguns casos aí que ele vem acompanhando até com a gente, com as sessões e tal, e é muito isso, né, Denis? Ainda tem uma baixa maturidade, né, nesse conceito, né? E eu costumo dizer, Mário, que eu costumo fazer a analogia de que esse uso de uma nova tecnologia, de um novo advento tecnológico, ele é muito similar ao que a gente viu na década passada com as redes sociais. Elas foram criadas e o uso delas foi orgânico, né? Não teve controle, não teve ele foi muito orgânico pelas pessoas. E devido à facilidade de uso que as soluções de inteligência artificial possuem, o uso também ele tem sido muito orgânico, né? Porém, como você havia mencionado, começa-se a perder o controle disso, né? E eu estava numa palestra agora à tarde mencionando, né? E eu conversei com algumas pessoas e eu falei que hoje em dia existem duas empresas, né? Basicamente, as que estão fazendo a utilização de inteligência artificial e aquelas que não sabem que estão utilizando, porque é muito simples você fazer aquisição, você habilitar um plugin no seu navegador, ou você acessar uma página, e o meu objetivo aqui junto com vocês não é de simplesmente fazer, olha, utilize a solução da Microsoft, não necessariamente, até porque você pode conceder essa possibilidade aos seus usuários de utilizarem várias soluções, desde que você tenha governança, que é o que o Salmazo comentou agora há pouco. Você precisa ter governança, você precisa entender quem são as pessoas, o que estão acessando, os privilégios, que tipo de dados estão sendo trafegados, para que se coloque com governança toda a camada de segurança e também proteção dos dados, porque no final das contas, esses agentes estão acessando várias fontes de informação que contêm dados que depois das pessoas é o que tem de mais valioso nas empresas. Ô, Denis, isso vai chamar disso também, não é governança de pessoas, obviamente, de usuários,
e dos próprios agentes, porque a gente está vivendo agora uma realidade que é fazer o onboarding de agente. A gente precisa tratar como um colaborador. Então, que tipo de acesso que ele tem, o que ele pode fazer, para quem que ele pode enviar. É a vida que a gente tem hoje de como que a gente governa, faz a governança de um colaborador e do agente também que está sendo criado. Exatamente. E é interessante, Salmazo, porque eu tenho acompanhado algumas empresas, algumas discussões, até tive com Gama nessas discussões, mas nós estamos vendo algumas empresas começarem a ter comitês de governança de inteligência artificial. Então, da mesma forma que havia para a tecnologia da informação, e ainda existe, né, para algumas empresas, agora focadas em inteligência artificial, para avaliar o risco, para se entender as necessidades, para se determinar, porque aqui a gente acaba falando, às vezes, de ferramentas, né, e ter esse bate-papo de soluções, mas é fundamental que as empresas também possuam processos, porque do contrário, você pode ter as melhores ferramentas, as melhores soluções para trazer essa parte de governança e tudo mais, mas sem processos bem adequados e também pessoas treinadas, pessoas conscientizadas, não é efetivo. E aí a pergunta que eu fico também é, então qual que é como a gente pode definir essa superfície de ataque, o que deveria ser considerado como, vamos dizer assim, como ações? O Zero Trust seria um caminho ali para mapear ações que deveriam ser feitas nessa proteção do agente, ou seja, considerar além da infraestrutura, etc., considerar também o agente num trabalho de Zero Trust, seria isso? Como que funcionaria? Eu diria que sim. O Zero Trust, né, que ele é um conceito, ele é um conceito de mercado, né? Ele é um conceito que não é da Microsoft, mas ele justamente tem que considerar essa questão de você não confiar em qualquer elemento que esteja dentro da sua infraestrutura, que estiver dentro do seu ambiente corporativo, sejam pessoas, sejam aplicações, sejam identidades, essas identidades podem ou não ser humanas, e tudo começa, Gama, respondendo a sua conversa, geralmente a gente começa a falar com essa questão de Zero Trust, ou voltado mais para a inteligência artificial, no conceito de identidade, porque cada um dos agentes ele vai ter alguma identidade por trás, então a gente precisa entender, fazer o mapeamento, o discovery, dessas soluções, dos agentes, e depois fazer a associação das identidades e começar a proteger a identidade. Porque imagine, eu criei uma ótima solução, um ótimo agente que está fazendo um determinado processo de negócio muito bom, mas tal como a minha identidade, tal como um aplicativo, ela pode ser comprometida. E se ela for comprometida, seja por uma pessoa interna, né, a organização, seja por um externo, basicamente esse atacante ou essa figura vai conseguir ter o acesso que aquele agente possui e também fazer manipulações nesse agente. Então, proteger a identidade, eu diria que é fundamental. Sem, claro, esquecer a parte de dados, mas antes de tudo, começar com a parte de identidade, porque a superfície de ataque ela é muito grande. Aí, nesse caso, começa já a entrar um pouco no que a gente está pensando aqui como da proposta, que é segurança unificada, né? Então, como fazer a governança disso tudo, como ter essa visibilidade, como trabalhar. E aí vem o conceito que a gente fala, segurança unificada, e é o que a Microsoft tem eu chamo de grande potencial e como foco principal, né? Que é justamente, através de distintas ferramentas, consolidar numa única plataforma, essa plataforma ter esse complemento de visões de dados, de ameaças, vulnerabilidades, gestão das identidades, comportamento, endpoints, etc. E esse conjunto todo em real time, que acho que é legal, né? Reforçar, ou seja, na governança você rota uma ferramenta, sai um report, você faz algo, não, em real time você vê o que está acontecendo e poder agir. Isso eu vejo como uma tendência bem forte. Eu queria ver com vocês um pouco como que é essa realidade, porque eu sei que no dia a dia vocês já estão trabalhando isso em clientes, inclusive, né? O Thiago já fez algumas implementações nesse sentido, inclusive, também. Então, eu queria, primeiro isso, né? Essa segurança unificada focada em IA e do que vem da tendência para Agent 365. É uma realidade de hoje, ou é algo para meses, para
anos para a gente ver isso funcionando bem? O que vocês entendem sobre isso? No meu ponto de vista, Mário, é para ontem, né? A gente já deve pensar nisso como solução que já deveria estar implementada, obviamente, mas sabemos que nem sempre isso é a realidade, né? E um ponto que você trouxe muito importante é sobre o próprio Zero Trust, o próprio controle até de identidade, é aquela pressuposição de que qualquer acesso pode ser um acesso inseguro, qualquer acesso pode ser um acesso que é um acesso de um atacante, então a gente precisa ter esses poderes de revisão, e aí, por isso mesmo, eu percebo que o próprio Entra ID, dentro da plataforma, né, ele consegue nos ajudar muito nessa visão de identidade. Não sei se a produção consegue jogar na tela, 30 segundinhos aqui. A gente tem atualmente, dentro do Entra ID, uma camada exclusiva para o controle de identidade de agentes. É uma coisa que assim que os agentes foram lançados, a gente não tinha essa visão, né? A gente tinha aplicativos empresariais quando um agente era criado, e aí a associação e o controle disso não era tão fluido. E aí a Microsoft, pensando nisso, ela gerou um controle exclusivo para os agentes. E nesse controle, e aí pensando numa das primeiras camadas que a gente precisa olhar, que é a própria identidade, eu posso, obviamente, já visualizar quais agentes foram criados dentro da minha plataforma, se são agentes criados pelo Agent Builder, né, que é o criador de agentes, se foram agentes criados pelo Copilot Studio, se foram agentes criados pelo Foundry, pelo Fabric. Aqui a gente tem essa camada unificada para visualizar esses agentes. Mas também, eu sei que não é novidade para quem está aqui, para muitos de vocês, isso fica embaixo do guarda-chuva de controle de acesso condicional que existe dentro do Entra ID. Então, aquele velho acesso condicional, aquela velha CA, né, que a gente cria critérios de como o usuário vai acessar e como as aplicações vão ser acessadas, também pode ser utilizado podem ser utilizados pelos agentes. A gente pode ir lá no acesso condicional e criar estruturas que vão proteger um usuário que vai estar acessando um agente, ou até mesmo o acesso do próprio agente a outras aplicações, a outros serviços. Isso passa por todo esse nosso contexto de confiança zero. Eu não sei o que é que esse agente vê, eu não sei o que é que esse agente acessa. Então, ele tem que passar aqui por uma camada de verificação de identidade mesmo, porque é como se fosse uma pessoa acessando dentro do acesso condicional do Entra ID. Aqui, eu diria que é um dos primeiros passos que a gente olha, obviamente, a gente precisa olhar para a camada de dados também, de arquivos, de ground de dados, que a IA vai olhar, mas olhando só para a identidade, esse é um dos primeiros passos que a gente costuma também discutir. Muita gente está criando no Copilot Studio agentes, né? Eu vi algumas empresas que tiveram essa preocupação, liberou para os usuários, falou, pode criar, queremos inovar, e quando passou 2 meses, perdeu o controle, né? Falou, e agora? O que aconteceu? O que criaram? Quem fez? Para que serve isso? Muito comum, né? Exato, Mário. E aí, dentro dessa visão unificada também, né, a Microsoft ela não olha só para a identidade. É um tema que não estou querendo antecipar, mas que a gente vai discutir também, né, que é o Agent 365, né? Isso facilitou ainda mais a nossa governança desses agentes, porque além de ver a identidade, é possível a gente também visualizar risco desse agente. Sabe uma coisa que eu gostei muito do Agent 365? Não sei se está na tela ainda, produção. É a pegada de poder ver os agentes que estão órfãos, por exemplo. Lembra que todo mundo, acho que quando lançou os agentes, quem não criou seu agente ali para testar, para brincar, para ver como funcionava, né? E aí criou todo um background de agentes ali, e aí teve pessoas que saíram da empresa, tiveram pessoas que criaram um agente que ficou em produção, rodando na conta do usuário. Então, essa igual visão SharePoint aqui também... órfão, né? Exato, o SharePoint, os M365 grupos que ficam órfãos ali, né? E aí, como o Denis mencionou, de maneira magnífica, né? Não é a solução sozinha que vai resolver isso, não é a ferramenta sozinha que vai resolver isso. Precisa ter processo, precisa ter alguém que olha isso aqui, precisa ter alguém que saiba mexer, para que consiga olhar essas telas, consiga olhar os relatórios que são fornecidos pela Microsoft e identificar, olha, quais agentes estão órfãos aqui, ou então quais agentes representam risco aqui na minha organização.
A gente consegue olhar tudo isso e ver o que é que esses agentes estão consumindo, por exemplo, né? Então, eu tenho um agente aqui, sei lá, na lista de compras, tá? Quem criou esse agente? Quais dados ele consulta? Em que canal ele está compartilhado? Ó, quem criou foi o Michael Jordan. Eu não sei se a pessoa é famosa, mas Michael Jordan criou esse agente, né? Quando criou? Quais dados e ferramentas estão conectadas? Nesse exemplo aqui não tem nada, mas eu consigo ter toda uma visão centralizada e unificada do que esse agente faz, né? E para o administrador, para quem governa isso aqui, é circunstancial, né? Eu consigo muito mais rápido criar um processo que vai facilitar e elevar a postura de segurança do nosso ambiente, obviamente. E aí a provocação que eu deixo para a nossa audiência, assim, né? A previsão é de crescimento, pelo menos uns 20% aí de melhora de desempenho nas empresas, nos grupos de trabalho com o uso de IA. Então, uma adoção forte realmente de IA. E pensando nesse crescimento, o seu time de segurança está preparado para esse crescimento? Ele vai crescer? Você vai crescer 20% a sua equipe? Né? Como você vai fazer isso? Né? Como você vai viabilizar a segurança unificada? Então, é uma reflexão que eu quero provocar para vocês pensarem um pouco, né, o quão estão preparados para essa mudança e o quão esse conceito de segurança unificada vai ser importante e a operação em si, para não virar o gargalo, né? Porque senão a tendência é virar um gargalo aí, tá? Acho que é uma reflexão importante. Conectando a este ponto, Mário, que o Thiago apresentou, que é esse último comentário seu e a primeira pergunta que você fez recente, que é quando que a gente começa a ter uma realidade com relação ao uso de agentes? Na verdade, já está acontecendo. Então, a gente precisa trabalhar agora para que a gente consiga fazer uma gestão melhor, uma governança, que o Denis comentou, já precisa estar acontecendo, né? E essa tela mostra bem o comentário que eu fiz, assim, a gente precisa tratar o agente como um colaborador. Do mesmo jeito que ele tem acesso hoje aos sistemas, quando ele fez um onboarding de colaborador, quais sistemas ele acessa dentro da empresa, é a mesma coisa com a gente. Quais acessos, quais arquivos, o que ele pode fazer. É exatamente isso que a gente está vendo agora nessa ferramenta, que a gente vê como um colaborador comum dentro da empresa, ser humano. É isso, tratar o agente como realmente assim, inclusive no ponto de vista do SOC, da operação do SOC, né? Então, só que vai ter que considerar que aquele operador é uma identidade, que ele vai ter que lidar com um ataque que vem automatizado através usando ele, né? Que tem todo um controle que ele não pode perder desse agente, auditoria, controle de dados, governança, em cima dessa credencial de agente, né? Desse usuário, né? E independentemente do tamanho da empresa, na indústria da empresa, sabe, empresa de pequeno porte, de uma empresa de grande porte, isso é uma realidade hoje que já está no mercado. Então, a gente precisa saber como que a gente consegue dar uma experiência melhor para o nosso time, sem ferir nenhuma regra de segurança. Boa, boa, boa. E aí já vamos aí para o tema de operação e SOC e tudo mais, por isso que eu puxei essa frente. Tem uma questão que é muito importante, né? Que é esse monitoramento contínuo. Hoje a gente tem equipes de SOC que normalmente trabalham, se eu vou considerar um SOC mais tradicional, com workbooks ali, né? Playbooks, baseado em comportamentos dos usuários, né? Mas não consideram muito a postura, vamos chamar assim, da nuvem, né, com monitoramento contínuo, né, da exposição, e não considero também identidades de agentes em si. Há muitos casos, inclusive, que não consideram nem identidade como um perímetro, né, já vi bastante casos assim, que ainda está no firewall, monitorar comportamento de regras de rede, etc., e não a identidade. E uma recomendação que eu sempre faço para quem principalmente está com workload Microsoft, olhar as recomendações lá do Defender for Cloud, né, que tem algum reporte mais básico ali que não tem custo, que já dá uma sinalização de postura, de como está a postura. Mas quando a gente pensa em IA, tem um controle muito maior, e já entra já nessa questão do Agent 365, né, de todo o ecossistema que envolve aquele agente, né? Então, além de olhar a infraestrutura, você vai ter que olhar outros componentes, até às vezes APIs e o que é a consulta, etc., no ambiente.
Aí, Thiago, se você puder dar uma compartilhada e mostrar um pouco essa interface de segurança para agentes, eu acho que é interessante. Perfeito, perfeito. Produção, não sei se consegue colocar a tela de novo, por favor. E aí, seguindo, né, com essa mesma linha, dentro do próprio portal do Microsoft Defender, a gente também tinha muito uma visão focada em dispositivos, né? Isso já acabou há um tempinho, porque nos assets, o nosso foco antigamente era olhar para dispositivos, era olhar a vulnerabilidade desses dispositivos, era identificar riscos e exposições que aquele device tinha, né? E aí, Windows 10, Windows 11, versão do SO, entre várias outras coisas. E o time de SOC, ele tinha muito essa responsabilidade de estar olhando isso, mas do mesmo jeito que evoluiu também os compromissos com identidade, os compromissos também com a visão do SOC aqui também são necessários. E a Microsoft, ela unificou também essa visão, tanto para identidades quanto para agentes no próprio portal do Defender. Então, lá dentro do portal do Defender, eu posso visualizar os riscos dos usuários, mas também os riscos de agentes. Os agentes também são visíveis aqui dentro desse portal. E lá dentro, eu não sei se eu vou conseguir mostrar algum aqui, mas lá dentro eu tenho, por exemplo, esse controle, né, e a postura de risco que aquele agente, ou que aquele usuário, ou aquele dispositivo pode nos trazer. Então, isso também facilitou muito essa visão. Dentro ainda do portal do Defender, eu consigo ter o controle sobre os agentes que foram criados em outras plataformas. Isso também nos faz ter uma visão de que eu não preciso olhar só para os agentes do M365, eu posso ter realmente uma visão mais abrangente desses agentes, conectando o próprio CIEM, né, o próprio Sentinel aqui, ou conectando minha própria visão dessa plataforma com agentes que foram criados, obviamente, dentro do M365, mas também dentro do Copilot Studio, ou até mesmo dentro do Foundry. Isso estende também essa minha visão junto ao nosso ecossistema. Okay? E só para conectar esse ponto, que eu acho que é super bacana mencionar, que a gente sai de uma discussão aqui de modelo para uma plataforma unificada. Então, voltando ao início, é uma forma da gente fazer o melhor uso da tecnologia que está disponível hoje, né, de agentes e tudo mais, mas também tendo na mesma plataforma toda a parte de governança e de segurança. Então, como a gente tem todos os dados que a gente já discutiu aqui, de uma forma que a gente consiga garantir que tenha uma higienização bem interessante, e também toda a parte de governança, né, que é o que a gente está demonstrando aqui. E cada vez mais a gente vê que o objetivo é esse, né? Não só unificar por unificar, mas que tenha uma efetividade de governança, né? Porque além da parte técnica que a gente está falando, vai conectar tudo isso, toda a política que você tenha de uso de IA, todo o modelo de inovação que a empresa tem, então você vai conectando isso, vai tendo um portal que te permite administrar e depois gerar essa visão executiva também e fazer efetivamente comprovar o retorno do investimento nesse ecossistema, né? E aí meu reforço sempre é esse, a IA faz uma automatização, a IA faz um processo de inteligência que é importante, mas não vai substituir o time de SOC, não vai substituir sua operação, você tem que ter uma operação modernizada e habilitada para esse novo cenário, esse que é o cenário importante. E eu venho notando que os perfis de profissionais também, para quem tem operação de SOC ou contrata SOC, mudam, tá? Então, eu estou já trabalhando nesse tema e é um perfil diferente, um analista de operação nível 1, de um SOC moderno, vou chamar assim, para um analista de operação de nível 1 com a IA, tá? Os níveis de requisitos são diferentes, os níveis de capacidade, então, há uma preparação que eu entendo também que no mercado vai ser necessária desses profissionais e adaptação também, que alguns podem adaptar, outros não, porque muda bastante a expectativa. Então, quanto você tem que ter agilidade para seguir um script,
quando você fala com um modelo Agent AI, quando chega para um analista, ele já tem que ter uma capacidade de análise mais técnica, com um nível maior de senioridade, para poder tomar uma decisão em cima de algo que já foi feito as avaliações básicas ali pelos agentes, tá? Porque quando você fala de conectar tudo isso que a gente está mencionando, a licenciamento de Copilot que vem incluso aí com um certo nível de capacidade de SCUs que a gente chama, tá? Então, a tendência muito forte é de que os profissionais que vocês tenham hoje nas suas equipes tenham que se adaptar, se atualizar aí, né? E até pedir para o Denis comentar um pouco sobre essa questão de pessoas, de capacitação, que eu sei que ele está sempre nessa parte acadêmica, e eu sei que ele corrobora com isso, ele tem essa mesma visão com relação a como muda um pouco o perfil, né? Não, muda bastante, Gami. Inclusive, tem uma discussão com relação ao papel da inteligência artificial na formação desses profissionais de agora e profissionais do futuro, né? Dado o nível de abstração, né? Porque a inteligência artificial, ela abstrai muita coisa, né? Eu cheguei a ler um artigo mencionando, tudo bem, um pouco pessimista, mas dizendo que daqui a algum tempo as nossas crianças, né, os futuros adultos, eles não saberão o conceito de arquivo, de diretório, tamanho ou a quantidade de abstração, né, com a inteligência artificial. Então, por outro lado, quando nós falamos de maturidade cibernética, quando nós falamos de análises e tudo mais, é importante não focar apenas em soluções, né? Eu vou mostrar daqui a pouco a interface do Defender for Cloud, complementando o que o Thiago mostrou agora há pouco, mas digamos, é relativamente fácil falar de tecnologia, de soluções, mas difícil mesmo é você ter pessoas capacitadas ao longo do tempo, treinadas, né? Não adianta muita coisa você ter muita tecnologia, mas você não ter a conscientização das pessoas. Então, nada daquilo que nós falamos aqui, né, para vocês que estão aí do outro lado da tela, é efetivo se as pessoas não forem treinadas e, preferencialmente, terem também processos associados. No entanto, puxa vida, Denis, pessoal da Software One, nós não temos aqui a possibilidade de treinar as pessoas, isso vai levar muito tempo. Então, o que vocês podem utilizar aqui, eu estou mostrando agora a minha tela, é começar com uma solução que provavelmente todos que estão aí, que eventualmente tenham Azure, já possuem por padrão, que é o Defender for Cloud, né? Ou Microsoft Defender para a nuvem, né? A gente gosta muito de utilizar siglas e tudo mais, mas o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, pessoal, rapidamente, inclusive faz uma ligação com o que o Gama falou mais no início, é que não importa aonde você tenha as suas cargas de trabalho. Conforme vocês podem ver aqui, eu estou falando de 7 ambientes do Azure, contas em AWS, contas em GCP e mais de 40 mil recursos avaliados. É um número bem expressivo. Tem empresas que têm uma quantidade ainda maior de recursos. E aí vocês imaginem, ainda que eu dividisse isso daqui por 40, tá bom? Ainda que eu tivesse 1000 recursos. É muita coisa para um cenário de SOC, para um cenário de pessoas da própria organização. Então, através do Defender for Cloud, vocês têm essa visão. Aqui em recomendações, que muitas vezes são ignoradas, pessoal, vocês têm aqui a visão de questões que estão relacionadas ao ambiente. Então, deixa eu fazer eu vou tirar tudo que é Azure, eu vou deixar só Git, eu só vou deixar a AWS aqui como exemplo, mas vejam que eu tenho aqui uma visualização de, talvez esteja um pouquinho pequeno para vocês, mas eu tenho aqui recomendações associadas ao ambiente AWS, tá bom? Então, imagens de container em execução devem ter suas descobertas de vulnerabilidades resolvidas. Eu tenho toda a descrição, descobertas. Então, vocês podem fazer a gestão do ambiente multi-cloud com o Defender for Cloud. E, voltando naquilo que o Thiago também tinha comentado, poxa, eu queria ter a visão de como estão as minhas cargas de trabalho relacionadas à inteligência artificial no meu ambiente. Tem uma funcionalidade que eu gosto particularmente, que é o Cloud Security Explorer,
tá? Que ele permite que você faça queries interativas, sem ter muito conhecimento, para ver como está o seu ambiente, tá bom? E aqui, novamente, pessoal, estou pegando tudo, AWS, tudo. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, inteligência artificial e machine learning. Eu vou selecionar todas as plataformas, mas eu poderia só deixar uma plataforma. Essa é a minha primeira parte da query. E a segunda parte, eu quero ver em termos de recomendações por gravidade. E aí, a severidade eu posso selecionar, se eu quero só baixa, média e alta. Nesse meu caso, eu vou selecionar as 3 e vou pesquisar bem rapidamente. Vejam, já começou a trazer informações aqui de recomendações para cargas de trabalho que de alguma forma tenham inteligência artificial. Nesse caso aqui, é um agente da AWS, então é um ambiente AWS. E aí, dando uma olhada rapidamente aqui, eu não vou tomar o tempo de vocês, até porque a discussão ela simplesmente tem que fluir aqui. Mas vejam, eu tenho o provedor que é a AWS, eu tenho as recomendações, a descrição, né? Inclusive, isso daqui tem a ver com colocar proteções para a segurança de aplicações relacionadas à inteligência artificial generativa, tá bom? Para proteger contra, ataques de prompt, que são muito comuns, tá bom? Então aqui tem informações, e aí se eu abrisse a página de recomendação, eu pego mais informações do recurso, eu pego um guia de execução, e tudo isso daqui tem muito valor, porque facilita bastante a remediação. E novamente, pessoal, só para antes de voltar às conversas, tudo que vocês veem aqui em termos de recomendações, que é gratuito, né? O que eu acabei de mostrar não é gratuito, tá bom? Ela tem a ver com CSPM mais avançado, assim como análise de caminhos de ataque, que mostra como um determinado componente do seu ambiente, ele é visto pelo atacante, né? Nesse caso aqui, uma aplicação Azure que está exposta à internet, ela poderia ser comprometida, mas em termos de recomendação, acreditem, tem muitas coisas que são de grande valor e algumas empresas ainda, infelizmente, acabam ignorando, ou talvez Sim. por falta de recursos, essa possibilidade de ver quais são as recomendações para fazer as devidas mitigações. Às vezes é falta de recurso mesmo. A gente tem alguns clientes, né, uma dezena de clientes aqui, a gente faz esse serviço só de acompanhar semanalmente, quinzenalmente esse reporte, ver o que está acontecendo, na versão gratuita mesmo, e falar, olha, identificamos essa mudança no ambiente, tem que tomar ação tá aqui, vamos programar change para correção, e só isso já evita uma quantidade gigante de ataques, né? E a gente vê como é importante essa unificação da governança, da operação, de segurança, e já habilitada pela IA, né? Então, a gente tem, além disso, a possibilidade de conectividade com o Copilot. Um ponto que também não é muito mencionado, e eu pegando a visão de quando eu era, até 5 anos atrás, eu era do outro lado do balcão cliente, né? Como era mais difícil você ter dados. Então, eu tinha lá 3 provedores de serviço de segurança quando eu estava como cliente, um cuidava de Windows, outro de redes, outro do SAP. Quando precisava juntar algum dado, eu tinha que eles exportarem, gerar um Power BI para unificar no Power BI de cada um. Hoje, você tem na plataforma Microsoft para autenticação, para a parte de IA, você tem isso tudo conectado, inclusive com possibilidade de usar o Graph, com Power Apps, com Foundry e tudo mais, para você ter esse ecossistema já pronto, né? Então, é uma agilidade que a gente tem 5 anos depois que eu fiz esse shift, que não existia antes, era tudo, vamos dizer que era da idade da pedra, né? Você tinha que caçar um dado, montar um BI para mostrar lá do jeito que conseguisse. Hoje você tem isso tudo integrado e é dashboard em tempo real, né? Quando eu consegui ter um dashboard em tempo real, quase foi o projeto do ano lá em 2018, 2019, né? Hoje em dia é o mínimo, né? Não, e a parte Aliás, mais legal, desculpa, Denis, é que você vai criar fica à um vontade. agente agora, você cria um agente para trazer informação, não precisa ficar manipulando, construindo, para fazer, você cria um agente que ele vai te passar isso aí. Exato, né? E até para a nossa audiência, né, Gama, o pessoal ter uma ideia de como essa. Eu vou, acho que tomar menos de 1 minuto aqui, mostrando um pouco de como é essa consolidação aqui, tá? Que a gente fala consolidação, mas, pessoal, para vocês que estão aí do outro lado, aqui a tela do security.microsoft.com. Antes eu estava aqui no Defender for Cloud. Porém, qualquer incidente que ocorra aqui, qualquer incidente, alertas de segurança que tenham aqui,
eles também vão fazer parte do Microsoft Defender, porque se vocês olharem aqui do lado esquerdo, eu tenho a minha visão de identidades, de pontos de extremidade, né, que são dispositivos, computadores, servidores, a parte de e-mail e colaboração. Então, poxa, eu tenho, no caso, o Defender for Office, que é a nossa solução para incidentes relacionados a e-mail, phishing, etc., eles vão surgir aqui. Aplicativos na nuvem. Puxa, eu não sei quais são as aplicações que os meus usuários têm na nuvem, né? E que, de repente, estão utilizando uma solução de inteligência artificial, Shadow IT, que o Thiago mencionou agora há pouco, eu vejo aqui. Então, tudo isso está integrado. E se eu olho aqui um pouquinho para baixo, olha a quantidade de informações que antes tinha que fazer através de vários reports, era um pesadelo, como o Mário Gama comentou. Eu tenho a visão de conectores, em termos de conformidade, como está meu ambiente, usuários em risco, e olha aqui, ó, score de segurança. Score é o principal, E isso aí. esse score, né, de segurança, pessoal, ele envolve identidade, ele envolve dados, ele envolve dispositivos e ele também envolve a parte de aplicações. Tudo isso em um só lugar. E aí, quando eu preciso ter o detalhamento disso, eu entro conforme faço as pesquisas, vejo a parte de incidentes e assim por diante. Então, isso daqui é um grande diferencial da Microsoft frente a várias outras soluções. Imagine vocês terem uma solução que faz a gestão de identidades, outra pontos de extremidade, outra para e-mail. Já estou falando aqui de 3 portais. Imagine integrar tudo isso. Dá muito trabalho, não só para integrar, quanto para manter também. E o que eu acho legal também nessa parte, que é sempre útil, dependendo do perfil da empresa, né? Também essa comparação que você tem com relação ao mercado. Então, você tem um benchmark ali também de como que está você com relação ao mercado, porque algumas empresas movem por inovação, quanto eu estou adotando, e algumas movem por seguir o benchmark ali, né? Então, teve alguns casos que eu já utilizei em versões anteriores com empresas, esse cenário de falar, cara, como você está com relação ao mercado, com altos executivos? Você está assim, tem um gap. Qual é o gap? É esse aqui. Você pode seguir assim ou não, de decisão de como você quer se posicionar nesse tema no mercado, né? Então é interessante. E em alguns casos tem empresas que são mais inovadoras, então eles olham para cenários de segurança e falam, não, eu quero estar no topo. O que tem de novidade? O que tem de inovação em cibersegurança? Então, além desse Security Score, ele olha o que tem de segurança com agentes, etc., porque ele quer focar ali, né? Então tem esses 2 cenários que eventualmente pode ajudar o pessoal que está no público aqui acompanhando com a gente a conhecer, tá? E aí, pensando nessa questão de multi-cloud que a gente falou, pensando todo esse cenário, fica essa, vou chamar de provocação mesmo, né? De pelo menos utilizar o que já está, né, nativo. Quem já está com o licenciamento da Microsoft tem um monte de funções ali, pelo que eu entendo, né? O Edge 365, eu acho que ainda não, a gente pode até de repente falar um pouquinho dele antes de fechar, mas tem um monte de soluções nativas ali de segurança que você vai ter de autenticação, MFA, etc., que desde os licenciamentos mais básicos já vem, e algumas são mais avançadas, mas vale de repente conhecer ali, né? Pensando agora em inovação, Thiago, pode falar um pouco mais do Agent 365, o que é isso, como que vem essa novidade? Depois eu vou falar também com o Salmazo e com o Denis dos frontiers, licenciamentos também, de repente. Claro, sem dúvida, Mário. Eu estou compartilhando a tela aqui novamente também. E aí, uma das coisas que pelo menos também trouxe grande valor dentro do Edge 365, dentro dessa camada de governança dos agentes, é que a gente não falava de agentes que rodavam localmente na máquina, né? Eu não lembro disso há um ano atrás. Verdade. Só que isso começou a acontecer depois que alguns players de mercado criaram seus próprios modelos que são instalados localmente na máquina, né? Tem o OpenCloud, tem o da Anthropic. E aí entra esse ponto de discussão, né? A gente falou aqui de identidade de nuvem, a gente falou aqui de autenticação, de APIs que se conectam à base de dados que estão no SharePoint, que estão no Blob do Azure, ou que estão, sei lá, dentro de outras plataformas de nuvem. E quando o agente está rodando localmente na máquina, não sei se o Denis, se o Alessandro também pegou muitos casos
desse tipo de implementação. E realmente é inevitável. As pessoas estão usando, estão pedindo para esses agentes rodarem lá localmente na máquina delas, e o agente escreve código, o agente organiza o diretório de dados local da máquina, mexe, vai para lá, vem para cá. Isso é uma camada muito importante também de se pensar. Uma das ações que a gente fez em alguns clientes foi exatamente ter essa identificação. E como que fazemos isso, né? Fazendo governança de dispositivos, tendo realmente um MDM ali instalado, tendo o gerenciamento de dispositivo bem controlado e bem definido. Dentro do Agent 365, a gente tem uma camada exclusiva para isso, exatamente na camada ali do Shadow AI, onde a gente pode identificar, por exemplo, agentes que estão rodando localmente na máquina, políticas que podem impedir esses agentes. Então, aqui a gente tem uma mistura tanto do Microsoft Intune, quanto o Defender for Endpoint, que pode ali também fazer essas restrições, bloqueando esses agentes de rodarem localmente, ou até mesmo apenas fazendo detecções, trazendo alertas ali para o time do SOC, criando incidentes, para que a gente possa ter uma visão de, opa, tem documentos ou dados do meu file server sendo acessados por um agente que a pessoa instalou na máquina. Isso aqui é o novo normal, né? Eu percebo que, realmente, há 6 meses atrás, a gente não falava de agentes locais. Hoje, todos os fabricantes, praticamente, têm o seu próprio agente que pode rodar localmente. Eu sei que nem todas as organizações vão permitir a instalação de um arquivo local, de um agente rodar localmente, mas tem outras que estão ali mais no BYOD, né, onde os usuários podem usar seus dispositivos pessoais, e aí, consequentemente, ele instala o que ele quer na máquina, e, consequentemente, isso aqui se torna realidade também no parque de alguns clientes. Não sei se vocês têm a mesma visão, ou se já passaram também por esse tipo de desafio. Mais recentemente, vem chegando cada vez mais comentários e clientes trazendo para a gente esse desafio. Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente e ele trouxe que ele identificou no ambiente dele que ele tinha um colaborador, que ele tinha feito a instalação de um agente no device dele, e ele só identificou depois que ele começou a implementar políticas de segurança mais efetivas. Isso muito provavelmente está acontecendo quando a gente não começa pela governança. Verdade. Boa. Tem uma pergunta aqui, eu vou até deixa eu achar aqui que passar. Vamos lá. Porque a gente está chegando nos momentos finais, eu quero ver essa aqui antes de fechar. Cadê? Então, sobre os agentes, né, por onde cada um de vocês, por onde vocês indicam começar? Escutar um pouco a visão de cada um, por onde vocês indicam começar para essa questão de segurança de agentes, etc. A gente deu uma visão geral desde o começo e tal, mas como que vocês entendem que é uma possível abordagem aí que vocês recomendam? Eu vou falar um pouquinho de uma outra solução, Gama, se você me permitir, que ela é uma solução que é relativamente simples de fazer o deploy, e ela tem um valor agregado, e isso para aplicações, e não vai cobrir isso que o Thiago acabou de falar, tá? Que é bem importante, que são aquelas aplicações que são executadas localmente. Não vai funcionar para isso. Mas para saber as aplicações baseadas em SaaS, né, baseadas na internet, de inteligência artificial, é o Defender for Cloud Apps, tá? Ele é integrado com o Defender for Endpoints, ele tem várias modalidades de licenciamento, e aí o que ele dá visibilidade? Do Shadow AI e do Shadow IT, né? Quais são as aplicações que os meus usuários e usuárias estão utilizando. E aí, com isso, você pode tanto bloquear, né, se não estiver de acordo, e pensando mais na parte de governança, que foi algo que o Salmazo falou aqui algumas vezes, falando na parte de dados, se o cliente tiver ou puder ter a integração com Purview, ele vai conseguir fazer esse controle. Isto é, ainda que seja uma aplicação de inteligência artificial que seja permitida na minha organização, eu posso bloquear, ou eu posso impedir que determinados tipos de dados que são etiquetados, que passaram ali por DLP, eles sejam enviados para essas soluções. Então, eu diria que é uma forma relativamente rápida para fazer a descoberta de aplicações baseadas na web.
Boa. Salmazo, o que você pensa aí? Uma possível primeiro passo ali? Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa se preocupar, perguntar, e o cliente também, quais são os agentes que já estão na empresa. Então, eu vou chovendo molhado, que eu já falei, que é o tema de governança. Então, é menos tecnologia e mais processo, governança, que aqui eu começaria por aí. Uhum. Eu acho que o ponto de partida de agentes não é a tecnologia em si, é como que eu gerencio isso, né? Então, precisa ter visibilidade de quais agentes já existem, como que eu trato cada agente, identidade. Para aí que a gente consegue definir aqui e dar uma experiência para o time de o que pode acessar e como executar. Então, eu começaria por aí. E você, Thiago, o que você complementa aí, que você entende que pode ser um caminho? Eu vejo como um caminho muito importante. Obviamente, a gente teria aqui, dentro de uma estratégia, que analisar o parque, entender o que é que já foi feito, né? Mas eu vejo um caminho muito importante quando a gente fala do oversharing, né? Daquela pegada em que os usuários, eles têm acesso a dados da organização que às vezes eles nem sabem. Por exemplo, por engano, alguém foi ali, compartilhou uma planilha, um documento sensível, ao invés de clicar para compartilhar pontualmente com o Mário, compartilhou com toda a organização. Ela colocou lá e share com todo mundo, né? Ou pior, deixou isso público. Eu considero um ponto muito importante entender como que está o compartilhamento de OneDrive, SharePoint, Teams e etc., porque os agentes de IA dentro do Copilot, os agentes de IA dentro do Copilot Studio e toda a família ali da Microsoft, pode usar como fonte de conhecimento, né, como grounding, esses arquivos. E aí entender como está funcionando esse compartilhamento, se ocorreu o compartilhamento excessivo, né, o oversharing por parte de algum site, de algum grupo de usuários, isso também faz parte de uma verificação ali dentro da camada de SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Então, eu jogaria para esse lado, para complementar aqui, que os colegas também já recomendaram. Boa. Ó, a gente está no minuto final já, né? Vou já mandar uma mensagem importante também, que a primeira coisa, acompanhe nossas divulgações de eventos. Esse é o quarto e último evento dessa sessão. Mas a gente vai lançar outras frentes, porque a gente viu que tem uma demanda grande por esse tema, então provavelmente vamos ter uma nova temporada de conversa sobre esse tema. Convidar, se vocês se interessaram, e até pegando esse gancho dos passos, né, a Softron vem realizando já, tem estruturado um modelo de assessment, tanto para segurança quanto para adoção de IA, a gente focado no Copilot, que você pode contar com a Softron para essa implementação. Então, fica o canal aberto de comunicação, se se interessou, no final chega uma pesquisa de satisfação, pode informar ali que você deseja conversar com um especialista, né? A gente consegue acompanhar vocês e guiar nesses caminhos. Vocês viram que tem alguns caminhos que vocês podem adotar, a gente consegue eventualmente sugerir um melhor caminho ali. Revise seus planos estratégicos, tá? Não deixe de revisar os planos estratégicos com relação a IA. Sei que a gente está num período aí que está no meio do ano, mas começa já julho, agosto, primeiras conversas aí nas empresas de falar de planejamento estratégico, planejamento de orçamentário, budget e tudo mais. Leve esse tema, sobe esse tema dentro da companhia, seja o primeiro a levantar a mão, porque senão você provavelmente vai ser atropelado pela maré. Então, não deixa de tocar nesse tema. E também, se precisar replicar esse assunto, essa sessão, etc., a gente consegue fazer sessões específicas com executivos, com vocês, com o time técnico, influenciadores dentro das empresas, para falar do tema. A gente tem esse espaço, essa abertura, como parte do nosso responsabilidade aí com a sociedade, principalmente quando a gente fala de IA, né? É um tema tão sensível, então fica aberto esse canal também para vocês. Mensagens finais são essas. Alguma mensagem final, pessoal? Algum recado, pedido? Perfeito. Então, com isso a gente encerra a sessão de hoje. Obrigado, e nos vemos na próxima. Ótima noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite Obrigado, a todos pessoal. e a todas. Fiquem bem. Ótimo.